agora eu já começo falando sobre amamentação. Por isso eu convidei a pediatra Iria Jacomim. Obrigada por ter vindo aqui hoje ao programa. E também duas mães, né? A Iria também é mãe, mas assim, duas mães com experiências diferentes. A Gisele Borges, que é enfermeira e amamentou até há pouco tempo com um filho com 1 ano e 3 meses, né? Agora já está com 1 ano e 4. E a Carolina Schecker, que é administradora, que por um motivo, infelizmente, dele ter nascido prematuro, ela não conseguiu amamentar. Gisele, como é que foi isso? Você sempre pensou em amamentar? Você sempre... Sempre, eu sempre tive esse sonho, né? E graças a Deus, assim, o Guilherme pegou rápido, né? Não demorou muito, ele... foi muito fácil, assim, a pega, né? No começo, eu tive bastante leite, bem no começo mesmo. Não foi muito difícil, não. Foi gostoso também. Iria, existe uma pressão da sociedade, né? Assim, eu lembro durante a minha gestação e tudo mais, não sei se as meninas também passaram por isso. Nossa, você está preparando o seu seio para amamentar? Você vai amamentar? Você quer amamentar? Assim, existe uma pressão muito grande, né? Como essa mulher pode se preparar para esse momento? Existe essa pressão porque nós somos um país pobre, né? E a grande maioria dos bebês que nascem, né? Infelizmente, são de uma classe que às vezes não tem como comprar um leite ideal. Quer dizer, então a gente bater na tecla da amamentação, porque o leite materno é um leite que tentam se fazer igual, mas nenhum, né, em nutrientes, em anticorpos e tudo. Então a gente sempre tende a bater na tecla que a amamentação é super importante, né, para o bebê crescer saudável, para essa criança não ficar desnutrida. E isso gera na sociedade toda. Então há uma cobrança, sim, por parte de todos, né, de familiares, de médicos, que a mãe tem que amamentar. Mas porque antigamente era mais natural, né? Que assim, as filhas vinham as mães amamentando, a vizinha, a tia, quer dizer, a mulher não era cobrada para voltar ao mercado de trabalho, então ela tinha mais esse tempo. Então o que eu quero dizer é que assim, eu amamento ainda o meu mais novo, amo fazer isso, se eu pudesse, né, a gente fica porque cria um vínculo, mas eu acho assim que há uma pressão, né, e você se sente tão assim, responsável, né, eu preciso amamentar, né? Essa pressão excessiva, ela não é ideal, né? Ela pode até atrapalhar, atrapalha, né? porque a mãe que tem algum probleminha, ou que tem uma plástica no seio de alguns anos atrás, ela é cobrada, aí ela se sente, né, injustiçada e nem por isso ela ama menos ou mais o filho. Então a cobrança excessiva, ela não traz benefícios nenhum. Carolina, como é que você lidou? Você lidou com essa situação? Porque o seu filho nasceu de 6 meses, precisou ficar na UTI e você tentou. Eu tentei até por causa disso, né? Que as pessoas colocam pra gente que você cria um vínculo maior com o seu filho quando você amamenta. Mas acabou que não deu certo. Eu acho que até pelo que a gente estava passando dele estar internado, eu não produzi muito leite, eu tinha 10 ml por dia de leite. E ele, por ter nascido prematuro, não tinha um pulmão assim muito formado. O pulmão era bem prematuro mesmo, então ele tinha que fazer muita força, exigia muito dele mamar. E foi sendo bem difícil assim pra gente. E durante o período que ele estava tentando amamentar, acabou que ele engasgou. Isso ele já estava em casa, ele teve que voltar para a UTI. E isso causou meio que um trauma, assim. Eu falei, não, já estava com 2 meses? Já estava com 2 meses, mas ele ainda tinha 2 quilos, porque ele saiu da UTI com 2 quilos, ele devia ter uns 2,3 quilos, mais ou menos. Quer dizer, essa situação, né, isso acaba, essa ansiedade, né, essa preocupação excessiva, isso tudo pode atrapalhar esse processo? Sim, a gente que trabalha com UTI, assim, a gente acompanha esses prematuros, é muito difícil para essa mãe, sabe? Às vezes ela não consegue amamentar, pelas circunstâncias. A gente cansa de ver bebês prematuros que às vezes a gente não pode nem deixá-lo mamar exclusivamente ao seio. Ele precisa de uma fórmula como reforço, porque às vezes o esforço para ele mamar é tão grande que ele perde peso. E a gente tem que complementar com leite de fórmula. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive que recorrer a uma outra opção, assim, né? Que foi... Na época ela era até bem cara, mas a gente conseguiu pelo governo. Então, assim,
foi o que acabou ajudando a gente para ele também não perder peso. Agora, e de um outro lado, até eu estava vendo uma história, né, que as pessoas falam assim, tá amamentando tanto, nossa, tá na hora de deixar de amamentar, né? Ou se não amamenta, você fala, puxa, você não amamenta, é preguiça, né? Como é que foi, você lidou? Você amamentou bastante, até 1 ano e 3 meses. Bastante tempo, e não foi eu que tirei, assim, que ele começou a comer, né? Aí ele foi não querendo assim muito mesmo, só à noite. À noite foi mais difícil tirar mesmo, assim, né? E foi difícil pra você também administrar, porque a gente precisa administrar. Você trabalha? Não, Não, eu você- me dediquei mesmo só pra ele. Então você não teve que passar por aquela situação, não né? tive De que dar passar. mamar e ter que trabalhar. Desde mamar até os 6 meses, assim, sem nada. Exclusivamente? Isso. Aham. E depois comecei com frutinhas, depois almoço, janta, aí foi indo, assim. Mas isso não foi pra você um problema, assim, ter que parar pra amamentar ou acordar Não. à noite, isso não foi um problema? Não, não foi. Tinha vezes que meu peito no começo enchia muito, eu tinha até que pegar ele e botar, porque tava ficando muito duro. Aham, Aí pra- tive que pegar ele pra mamar. Bom, e hoje o que é Essa é a amamentação ideal. Ideal. O sonho de todas, né? Hoje o Ministério da Saúde preconiza e é fundamental, a Organização Mundial de Saúde, na verdade, né? 6 meses exclusivamente o leite materno, né? Isso, é exclusivo. E amamentar até os 2 anos, pelo menos, né? Não existe um tempo assim que você tenha que tirar. Por isso é importante o apoio do familiar em casa, né? O apoio do esposo, do pai, do companheiro, das avós, né? Porque há um pouco assim de conflito na família, às vezes, com essa coisa da amamentação. E quem está por perto, às vezes na primeira semana, ela é crucial na amamentação. A primeira semana do bebê em casa. E as pessoas ficarem, você tem pouco leite. Isso é péssimo para a mãe que está começando a amamentar, sabe? E você, eu não amamentei, você também não vai amamentar. Tem algo Isso que essa também mãe não- precisa fazer para estimular essa produção do leite? Olha, uma das primeiras coisas é esse apoio, né? Tranquilidade. A produção de leite, ela é meio direcionada pelo cérebro. Então, se a mãe estando tensa, nervosa, com problema, ela diminui a quantidade de leite. E a gente orienta Tem que ter essa um parte. ambiente tranquilo. Tomar bastante líquido, uma alimentação saudável. Também não adianta você comer quilos, que você não vai aumentar a sua produção. Você tem que tomar líquido e a tranquilidade, né? Ficar tranquila. Então, as pessoas que a rodeiam é importante nessa fase, né? Que geralmente quem está por perto são os avós, né? O marido, né? O marido. E sempre estimulando, nunca diminuindo. E isso é importante também, olha, se você não conseguir amamentar, não precisa também, né? Esse Eu lado acho que a é Carolina importante. teve um bom apoio, né? Que Tive de todo mundo. E aí você teve uma preocupação até, porque quando a gente amamenta, a gente tem o nosso filho ali, a gente faz, não é só a gente pode dar. Você também fazia questão de você E eu segurar? muito, até por ele ter passado esse período na UTI, a gente ter assim, que quando você sai do hospital, normalmente você leva o seu filho com você, né? Eu não, deixei ele lá e eu voltava para casa. Então esse processo foi muito difícil. E ainda não poder amamentar foi mais complicado. Mas a gente vai recorrendo a outras coisas, igual quando a gente está na UTI, você tem um canguru, que é colocar ele dentro da roupa, assim, para deixar ele bem próximo. E você, dentro de casa também, você vai ficando... Até para criando outros vínculos que a amamentação... Estratégias, né? Que acaba quem faz, né? Eu acho que isso é... Tem uma pergunta aqui da Cristiele de Vila Velha. O que podemos fazer para melhorar a rachadura nos seios? Uma das coisas assim mais práticas que a gente orienta muito é expor o mamilo, né, ao sol, se já está fissurado, né? E passar o próprio leite, o próprio colostro no mamilo e expor ao sol, assim, pela manhã, algumas vezes ao dia, né? E evitar o atrito, assim, né, da roupa. Por exemplo, do sutiã. Então, usar aquele protetor do seio no sutiã para também poder... e aquilo agarrando, e quando você vai tirar, aí sai a superfície. Então, isso nunca cicatriza, né? Então, expor o Você seio... fez uma preparação? Não, Digo, assim, colocou antes assim. não, mas quando eu tive ele, eu fiquei um pouco ao sol para não dar rachadura. Eu não tive isso, mas eu ficava um pouco no sol, assim, em casa, né? Que tem a varandinha, dá pra ficar. Então, você é uma Pomadinha das também eu poucas que consegue. passava. Passava pra não dar, né? Ficava com medo de rachar, Hoje quem de sente mais atrapalhar, falta, assim. você ou ele, da amamentação? No começo foi ele, agora ele não
Não pede mais Agora não. é só você. Antes ele pedia, apontava e tudo. Mas agora é só você que sente falta. Dá uma falta, eu ponho Não ele dá, aqui né? assim no meu colo, mas ele não quer mais, né? É É verdade. interessante a orientação da amamentação para não rachar muito o peito, né? Fissurar. Fazer essa preparação. A posição do bebê pegar ao seio, você tem 3 posições que você pode colocar o bebê para mamar. Isso tudo é orientação na maternidade, quando o bebê nasce é importante. Orientação por parte da enfermagem, por parte do pediatra. Então, essa primeira fase, logo depois do nascimento, ela é importantíssima para a mãe seguir a amamentação. Bom, e quem puder e conseguir, eu acho que é fantástico, né? E quem não conseguir, não precisa se frustrar, porque seu filho precisa muito de você, né? Precisa muito do seu amor, do seu carinho, e você vai conseguir passar também, que eu acho que isso é fundamental. Obrigada, tá? Obrigada, Carolina, por ter vindo. Obrigada, Gisele. Obrigada, Thaíria. Eu vou para um rápido intervalo, volto já já, não sai daí.